Bom dia para todos. Então, a gente vai falar hoje sobre o tópico 20, máximos e mínimos absolutos. Eu vou resumir rapidamente a teoria do tópico 20, que vocês viram na aula assíncrona, ou vão ver na aula assíncrona, e a gente tenta fazer alguns exercícios, tá? Bom, qual que é a diferença, né, do que a gente está vendo hoje para o que a gente viu na aula passada? Se a gente voltar aqui na aula passada, todos os exemplos que a gente fez na aula passada, as nossas funções, né, nesse caso aqui, a nossa função que a gente estava querendo maximizar era essa função g aqui. É um polinômio, né? Então a gente estava tentando encontrar máximos e mínimos desse polinômio, dessa função polinomial, sem nenhum tipo de restrição, né? Me dá os máximos ou mínimos dessa função. Então a gente estava estudando em todo o R2, né? Porque o domínio dessa função é todo o R2. Então eu estava estudando em todo o R2. Nesse exemplo 3, voltando aqui no exemplo 2, a função era essa. Também estava estudando máximos ou mínimos em todo o R2. Era uma função polinomial, domínio é todo o R2, e eu não me restringia a nenhum tipo de conjunto. Aqui era a mesma coisa, tá? Então, o que vai acontecer agora é que a gente vai ter restrições. A gente vai começar a ter restrições, tanto na aula de hoje quanto na próxima, tá? A gente vai querer maximizar ou minimizar uma função, mas com algum tipo de restrição, tá? Então, a gente vai começar hoje com restrições a conjuntos que são conjuntos fechados e limitados. Então, vou primeiro começar falando o que é um conjunto fechado e limitado, e aí a gente vai ver os exemplos onde a gente estuda máximos e mínimos restritos a conjuntos desse tipo. Tá? Então, na verdade, já tem isso na aula assíncrona, eu vou só comentar e se alguém tiver alguma dúvida pode me falar. Que é a definição. Alguém ia perguntar? Eita. Tá. Eu vou, Linda, não sei se está conseguindo me ouvir agora, mas eu vou colocar, assim que acabar a aula, eu coloco no AVA, para você ver a gravação, pelo menos. Vou colocar aqui ver a aula assíncrona, mas eu vou comentar aqui, tá? Então, o que é um conjunto fechado? Eu começo falando em R e passo para R2, tá? Em R, o que era um conjunto fechado? Comecei a gravar e começaram a bater. Não conseguiram me ouvir? Tava todo um silêncio maravilhoso, né? De repente, comecei a gravar. Tá. Se não entenderem alguma coisa, pode me falar. Som ambiente. Espero que não dê sono, né? Mas tá bom. Vamos lá. Em R. O que é um conjunto fechado em R? Se você pegar um intervalo, sei lá, 2 intervalos aqui, o que você faz para esse conjunto ficar fechado? Você tem que colocar os extremos do intervalo no conjunto, tá? Então, e tem que colocar todos os extremos. Então, coloquei esse, pronto. Esse conjunto aqui virou um conjunto fechado. Para ele ser fechado, ele tem que ter os extremos em R, todos os extremos. Se eu tirar um só aqui, já era, já não deixou de ser fechado, tá? Então tem que conter todos os extremos. Em R2, o equivalente de extremo é a fronteira do conjunto, né? Então, se você pega, sei lá, um conjunto assim, esse pontilhado é para dizer que não tem a fronteira, né? Então, esse conjunto não vai ser fechado. Para ele ser fechado, você tem que pegar todos os pontos da fronteira, tá? Então, peguei todos os pontos da fronteira, agora sim ele virou um conjunto fechado. Ah, e se eu tivesse feito isso menos um ponto? Incluí todo mundo, tirei um só. Mesmo assim, não é fechado. Esse conjunto aqui não é fechado. Para ser fechado, todos os pontos da fronteira têm que estar no conjunto. A gente denota, em geral, fronteira assim, com esse símbolo, como da derivada parcial, né?
A fronteira, se eu chamar esse conjunto de D, para ele ser fechado, a fronteira de D tem que estar contida em D. Tá? Tem que acontecer isso daqui para o conjunto ser fechado. E nesse caso não está acontecendo, porque justamente esse ponto aqui... Gente, tá difícil. Porque justamente esse ponto aqui não está no conjunto, tá? Tem um ponto da fronteira que não está lá. Pode ser qualquer coisa, Eduardo. Bola aberta significa que você está pegando um conjunto de pontos, né? Se a gente pegar... Pode ser R2 ou R3, né? É um conjunto de pontos cuja distância do ponto, sei lá, por exemplo, você quer pegar uma chamada bola aberta centrada em P0. Então, é o conjunto de todos os pontos P, tal que a distância de P até P0 é menor que um certo raio. É menor que um certo raio. Então, a bola aberta significa que é menor. Então, você não está pegando esse conjunto aqui. Você não está pegando a fronteira. Isso significa ser uma bola aberta. É o conjunto de todos os P's, né? Então, eu pego todo P que está aqui, cuja distância até esse P0, o centro da bola, é menor que R. E isso que eu coloquei aqui vale para qualquer dimensão. Tá? Então, vale para R2, vale para R3, R4, R5, tudo. A definição de bola aberta é sempre essa. Tá? Mas não precisa se preocupar com isso para a prova, tá? Isso aqui é para quem tiver interesse mesmo em estudar, sei lá, fazer um curso de análise. Isso aqui a gente vê em vários conjuntos, né? Estuda bolas abertas, bolas fechadas em RN, né? Em dimensão qualquer. Então, isso aqui é um pouco mais... Bom, a gente não vê isso agora. Pode ser. Aberta não, é fechada. Por exemplo... Mas aí não é a bola inteira, né? Por exemplo, um exemplo, né? Em que a superfície de nível era uma esfera, assim, né? E tinha a casca também, né? Dessa esfera. Então, era uma bola fechada, mas era só a casca da bola fechada, né? E tem uma coisa que é muito interessante também. Bom, agora eu já estou viajando aqui, mas uma coisa que é muito interessante é que uma bola depende do tipo de métrica que você está usando, né? Então, aqui eu estou usando a distância... Aqui eu estou usando a distância usual, a distância que vocês estão conhecidos, que vocês conhecem, mas eu posso mudar a distância, eu posso definir distância como sendo outra coisa. Sei lá, tem que satisfazer algumas propriedades, mas eu posso definir distância como sendo outra coisa. E pode acontecer com a minha nova distância que quando eu for desenhar uma bola aberta em R2, e a bola aberta seja assim, um quadrado, dependendo da distância que eu definir. Então, bola aberta é um sentido muito, muito genérico. Pode ser, por exemplo, assim, um retângulo aqui. Isso aqui é um exemplo de bola aberta. A diferença é que aqui eu estou usando uma distância, quando eu fiz essa bola, eu defini uma distância D, aqui eu defini uma distância D1, aqui eu defini uma distância D2. E aí tem bola quadrada, bola de qualquer jeito, todo tipo. E aqui eu estou desenhando tudo em R2, mas tem R3 também, R4. Mas isso são contextos bem mais abstratos, né? Que a gente estuda. Tem um curso que chama análise, né? Que a gente estuda essas coisas, assim. Então, define distância, define métrica, outros tipos de medir métrica, né? Você pode definir a métrica que você quiser, desde que ela satisfaça algumas propriedades, você pode definir o que você quiser. Então, muda a definição de conjunto aberto, conjunto fechado. Um conjunto que é aberto numa métrica, na outra métrica pode ser fechado. Também é um pouco mais avançado, mas também tem. Os alunos da Zezé, né? Vocês vão ver isso. Gente, estou viajando. Vamos lá, vamos voltar. Então, voltando aqui. Conjunto fechado significa isso. Tem que ter a fronteira do conjunto. Se ele tem a fronteira do conjunto, ele é um conjunto fechado. A fronteira tem que estar toda contida no conjunto.
Ilimitado, qual é a definição de limitado? É limitado em extensão, né? Então, por exemplo, é claro que se você pegar na reta o conjunto, sei lá, vindo aqui de zero até infinito. Claro que esse conjunto não é limitado, né? Ele tem uma extensão ilimitada, né? Então esse conjunto não é limitado. Mas se eu fechar aqui, sei lá, pode ser um número bem grande, não interessa. 2.342, sei lá. Aí sim ele é um conjunto limitado. Mesmo que ele seja grande, se ele tiver uma limitação, se eu conseguir, aí que vem a questão da bola aberta, né? Se você conseguiu colocar ele dentro de um intervalo, né? Nesse caso, a bola aberta é um intervalo. Se você conseguir colocar ele dentro de um intervalo bem grande, significa que ele é limitado. Você não consegue colocar de zero até infinito dentro de um intervalo. Tem que ter os dois, inferior e superior. Isso em R, né? Agora em R2, o que significa? Pega um conjunto aqui, né? O que significa esse conjunto ser limitado? Significa que você consegue colocar ele dentro de uma bola aberta, né? Consegue colocar ele dentro de um círculo. Tá? Esse exemplo aqui, você vai conseguir colocar ele dentro de um círculo. Agora, se você pega, por exemplo, pensa em esse conjunto aqui, né? Esse conjunto é limitado. Pensa num cone, por exemplo. Sei lá, assim. Um cone que continua, tá? Vai indo até infinito aqui. Esse cone não tem nenhuma chance de você conseguir colocar ele dentro de uma bola aberta, porque qualquer círculo que você pegar aqui, você vai acabar cortando esse cone em algum lugar. Por maior que ele seja, né, como ele está indo até infinito, você vai acabar cortando ele em algum lugar. Então, esse daqui não é limitado. É limitado nesse sentido mesmo, de extensão, tá? Não é limitado e esse daqui é limitado. Aí, assim, gente, eu tô comentando só por cima, tá? Só para ver alguns exemplos e se alguém tiver dúvida, a gente tira. Mas na aula assíncrona ele dá a definição mais formal, tá? Do que é fronteira, o que é um conjunto fechado formalmente. Mas a ideia é essa, geometricamente falando. Tá? Então, mas por que eu tô falando de conjunto fechado e limitado? Pelo seguinte, agora a gente vai estudar máximos e mínimos restritos a um conjunto fechado e limitado. Esse que é o conteúdo da aula de hoje. E o que acontece é o seguinte, suponha que você está estudando máximos e mínimos, vou colocar um exemplo aqui em R2, fica mais, de R em R, fica mais fácil de ver. Pensa que você tem uma função assim, por exemplo. É uma reta, tá? Essa é a sua função f. Então, essa função é uma função que depende de x e ela é do tipo ax mais b, né? Ela é uma reta. O que acontece com essa função aqui? O domínio dela é todo R, né? Suponha que eu quero estudar máximos e mínimos dessa função em todo R. Ela não tem nem máximo nem mínimo, né? Essa função não tem. Ela vai até o infinito, desce até menos infinito. Ela não tem máximo ou mínimo. O que esse teorema aqui vai dizer, o que eu vou colocar agora, é que se você tiver uma função contínua e você restringe o domínio a um conjunto fechado e limitado, aí certamente você vai ter máximos e mínimos, né? Então seria equivalente a pegar essa função aqui, restringir ela a um subconjunto, né? Então, sei lá, restringir, peguei a mesma função, tá? É a mesma reta, mas eu restringi ela a esse subconjunto aqui, incluindo esses extremos, tá? Então, peguei um conjunto aqui, esse conjunto é fechado e limitado. Então, peguei a mesma função, restringi ela a um fechado e limitado, agora sim ela necessariamente vai ter um mínimo e vai ter um máximo. Isso vai acontecer sempre. Eu fiz um exemplo de R em R, mas isso vai acontecer sempre. R2 e R3, desde que você tenha um conjunto fechado e limitado, a sua função contínua, ela tem que necessariamente ter máximo e mínimo absoluto. Tá? É isso que diz o teorema. Se você tiver uma função f, o domínio pode até ser o R2, mas se você estiver considerando ela só em um subconjunto D do R2, então essa função tem que ser contínua, né? Porque se ela não for contínua, complica um pouco. E esse D tem que ser fechado e limitado. Então, se você tiver nesse contexto, então isso implica que a sua função f, ela necessariamente vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Sume
valor máximo absoluto x1, y1 e também assume valor mínimo absoluto num outro ponto, né, f de x2, y2, e esses dois pontos estão em D, estão nesse conjunto fechado limitado, onde x1, y1 x2, y2, esses dois pontos estão nesse conjunto D, tá? Então, a ideia é isso que eu acabei de desenhar aqui, né? Se você restringe a um fechado limitado, então certamente vai ter máximos ou mínimos. Vai ter máximo e mínimo absoluto. Agora, o que acontece? Se a gente for olhar esse mesmo exemplo aqui que eu coloquei da reta, para eu encontrar ponto crítico dessa reta, eu teria que fazer f' de x igualar a zero. Só que f' de x, suponha que esse a seja diferente de zero, né? É constante e uma constante diferente de zero. Então, essa função ela nem tem ponto crítico. E mesmo assim, eu consegui encontrar esse mínimo e esse máximo. Por que isso aconteceu? Porque quando você tem uma função contínua num conjunto fechado limitado, o máximo e o mínimo, os extremos, né, ou eles são pontos críticos ou eles estão na fronteira. Então, é por isso que tem que tomar cuidado quando está trabalhando num conjunto fechado limitado, porque além de estudar ponto crítico, você também vai ter que estudar o que está acontecendo na fronteira, tá? Então, o que estou dizendo é que, nesse caso, né, nesse contexto, a sua função f tem máximo, se ela tem máximo ou mínimo num certo ponto x1, y1, isso aqui implica, então você tem duas opções, ou esse ponto é ponto crítico ou ele está na fronteira. Ou esse ponto x1, y1 é ponto crítico, ou esse ponto pertence à fronteira do conjunto D. Então, agora, para a gente procurar máximos ou mínimos restrito a um subconjunto, a gente vai ter que procurar nos pontos críticos e também procurar na fronteira. Então, agora o método fica assim, né? Chamar de extremos, tá? Quando eu chamo de extremos, eu estou falando de máximo ou mínimo, tá? Máximo ou mínimo são extremos de f. Não confundir com o extremo da função, tá? Extremo do intervalo. Estou falando extremos da função. Extremos da função são os máximos ou mínimos. Então, para encontrar extremos de f, uma função contínua em um conjunto que é fechado e limitado, tem que ser as duas coisas, tá? Fechado e limitado. Então, são três passos que a gente tem que seguir. O primeiro é calcular f nos pontos críticos. Então, você tem que encontrar os pontos críticos, encontra todos os pontos críticos, aplica f em todos esses pontos. Depois, calcula os extremos de f na fronteira. Quais são os valores, né, extremos de f na fronteira do conjunto D. Então, aí você vai encontrar um monte de valor de f. Valor de f nos pontos críticos, valores de f na fronteira, né, encontrou os máximos e mínimos na fronteira. E, por fim, comparar os valores que você encontrou em 1 e 2. O maior que você achar vai ser o máximo, o menor que você achar vai ser o mínimo absoluto. Tá? Então, comparar valores em 1 e 2. Então, esses são os três passos, tá?
Então, vou começar com um exemplo mais simples, depois a gente complica um pouco. Então, exemplo 1. Vou começar do mesmo jeito que a gente tinha... Assim, vou começar do mesmo jeito que a gente estava estudando na aula passada, tá? Vou colocar uma função polinomial. Então, o domínio dela vai ser todo R2, mas a diferença é que eu vou restringir a um subconjunto. Então, a minha função f de xy vai ser x ao quadrado menos 2xy mais 2y. Então, é uma função polinomial. Ela está definida em todo R2, o exercício poderia me falar, encontra máximos e mínimos dessa função. Aí eu faria como a gente fez na aula passada, encontra os pontos críticos e aí estudo os valores lá, né? Se ela aplica o teste da segunda derivada, né? E aí eu decido se é máximo ou mínimo. Aí eu faria como na aula anterior. Mas o exercício me disse que era para eu me restringir a esse conjunto aqui. É para encontrar máximos e mínimos dessa função, mas restrita a esse conjunto aqui. 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. 0 menor ou igual a y, menor ou igual a 2. Então, eu estou restrita a esse conjunto. Sempre que o exercício me der isso, a primeira coisa que eu faço é fazer um esboço dessa região, tá? Bom, essa região, por acaso, é bem fácil de esboçar, né? Aqui está o x, aqui está o y. O x vai de 0 até 3. E o y vai de 0 até 2. Então, a minha região é essa daqui. Ela é fechada porque ela está incluindo a fronteira. Como que eu sei que inclui a fronteira? Porque aqui é tudo menor ou igual, né? Então, inclui o x igual a 3, né? Inclui isso. Inclui o x igual a 0. Inclui o y igual a 0 e inclui o y igual a 2. Então, está incluindo a fronteira. Então, certamente esse conjunto é fechado. Como que eu sei que ele é limitado? Eu consigo colocar ele dentro de uma bola aberta. Então, ele está limitado. Então, fechado, limitado, posso seguir exatamente esses passos aqui. Calculo f nos pontos críticos, calculo f na fronteira do conjunto e comparo todos os valores que encontrei, tá? Então, vamos começar com o primeiro passo, né? O primeiro passo é calcular f nos pontos críticos. Para isso, eu preciso encontrar os pontos críticos. Então, calculo fx e calculo fy. Fx vai ficar 2x menos 2y. Fy vai ficar menos 2x menos 2. Igual a 0 para poder encontrar os pontos críticos. E resolvo o sistema, né? Não esquece que tem que satisfazer as duas coisas. As duas equações. Professor, ali fy é mais 2 no segundo Mais termo. 2, né? Obrigada. Daqui, eu concluo que o x tem que ser igual a 1. Se o x é igual a 1, olha a equação de cima, concluo que o meu y tem que ser igual a 1. Então, eu só tenho um único ponto crítico. Então, 1 é o único ponto crítico. Então, se eu estivesse estudando esse problema em todo o R2, seria bem mais fácil, né? Aqui acabou. Aí eu aplicaria o teste da segunda derivada no 1 e aí saberia se ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Agora, aqui nesse caso não acabou porque eu estou restrita a esse conjunto. Então, restrita ao conjunto D, eu vou ter que calcular quanto vale a função nesse ponto crítico. Vai ficar 1 ao quadrado menos 2 mais 2. Então, vai ficar 1. Tá? Então, fiz o passo 1. Calculei f nos pontos críticos. Então, esse está feito. Calcula a função f, né? Encontra os extremos na fronteira. Agora é um pouquinho mais trabalhoso. Pelo seguinte, a fronteira tem 4 partes. Então, eu tenho que dividir primeiro essa fronteira em 4 partes e vou ter que calcular os extremos em cada uma dessas partes. Então, vamos lá. Vou chamar essa parte aqui, esse segmento aqui de L1, esse daqui de L2, esse daqui de L3 e esse daqui
de L4, tá? Então, agora eu estou no passo 2. No passo 2, vou estudar a função f nos extremos, tá? Então, vou começar com L1. Quem que é L1? Como é que eu escrevo L1? L1 é esse segmento aqui embaixo, né? Esse segmento aqui embaixo é o Y. Como é que eu escrevo esse segmento, né? É o Y igual a 0, mas não é todo o Y igual a 0. É Y igual a 0 e o X de 0 até 3. Então, o segmento L1 eu escrevo assim. O Y é 0 e o X varia 0 até 3. Então, é aqui que eu quero, nessa parte, né, do exercício, é aqui que eu quero estudar os extremos dessa minha função. Então, eu tenho que calcular a função f no x, qualquer coisa, entre 0 e 3, e o y 0. Então, eu vou lá na minha função, vai ficar simplesmente x ao quadrado, né? Porque o y é 0, vai cancelar tudo. Então, aqui vai ficar simplesmente x ao quadrado. Aí é aqui que eu falei para vocês que a gente acaba transformando o problema num problema de cálculo 1, porque agora eu tenho um problema de cálculo 1. O que eu quero fazer agora? Eu quero achar máximos e mínimos dessa função, que é uma função de uma única variável, nesse intervalo. Isso aqui vocês sabem fazer, isso aqui é do cálculo 1. Tá? Então agora eu tenho que resolver um exercício de cálculo 1, encontrar o máximos e mínimos dessa função restrita a esse intervalo. Aí aqui cada um decide, né, como é melhor fazer, como se sente mais à vontade fazendo. Esse exemplo aqui, quem preferir desenhar o gráfico, né, para fazer, você pode pegar o gráfico do x ao quadrado, né, então seria isso, mas com x variando só de 0 até 3, né, então, sei lá, pegaria aqui, x igual a 3, x igual a 0, então é só esse pedaço aqui, tá? Só esse pedaço, o mínimo vai ser no 0, né, quando x é 0, e o máximo vai ser quando x é igual a 3. Né? Nesse que dá esse valor aqui, que é 9. Então, o mínimo vai ser o f de 0, 0, que é 0. Guarda esse valor. E o máximo vai ser o f de 3, 0, que é 9. E guarda esse valor. Eu tenho que fazer isso agora para cada um daqueles segmentos. O mesmo argumento aqui para cada um daqueles segmentos, tá? Então, eu vou lá para o L2. Como é que eu escrevo o L2? O L2 é esse outro segmento aqui vertical. Como é que eu escrevo esse segmento? Ele é o x igual a 3, mas não todo x igual a 3. É x igual a 3 com y variando só de 0 até 2. Então, eu escrevo x é igual a 3. E o y varia só de 0 até 2. Então, agora, a minha função f vai ficar o x é 3 e o y é qualquer coisa variando de 0 até 2. Então, como é que vai ficar a minha função? Deixa eu escrever ela aqui em cima. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas queria colocar a função. Então, eu tenho que pegar essa função aí, né, em vermelho, e calcular f de 3y. Então, onde tem x é 3 agora. Então, vai ficar 9. Aí vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes 3, y, vai ser menos 6, menos 6y mais 2y, vai ficar menos 4y. Então, de novo, um problema de cálculo 1. Tenho essa função de uma única variável, né? Essa função só depende de y. Tenho que encontrar máximos e mínimos dessa função restrita a esse intervalo. Faço do jeito que eu preferir, não tem regra, tá? Uma observação aqui que a gente pode fazer, que talvez simplifica bastante, é observar que isso aqui é o gráfico de uma função cuja derivada, né, se você derivar essa função ali em relação a y, vai dar menos 4, né? Vai ser uma derivada negativa, então ela é decrescente. Está decrescendo. Se ela está decrescendo o tempo todo, aqui vai ser o maior valor e aqui vai ser o menor valor. Tá? Quem não souber fazer assim, pode fazer o gráfico ou pode estudar do mesmo jeito que a gente fazia lá em cálculo 1. Calcula os pontos críticos, depois calcula a função avaliada nos extremos. Então, mínimo vai acontecer no f de 3, 2.
vai dar 1, né? Vai ficar 9 menos 4 vezes 2, vai dar 1. E o máximo vai acontecer no f de 3, 0. Vai dar 9. É a mesma coisa, vou fazendo isso para cada um dos segmentos, tá? L3. Se tiver alguma dúvida, vocês avisam, tá, gente? Se tiver alguma coisa errada também. O L3 é aquele segmento lá em cima, é quando o y é igual a 2, tá? Então, o y é 2 e o x, de novo, varia de 0 até 3. Então, agora é aqui que eu quero estudar máximos e mínimos. O que significa estudar máximos e mínimos aqui? A minha f agora, o x é qualquer coisa de 0 a 3, mas o y tem que ser 2. Então, eu substituo lá na minha função. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 2y menos 4. X, na verdade. Achou esses intervalos? Ah, aqui eu tô querendo escrever, por exemplo, isso daqui. Sim, pode olhar lá no domínio, ou pode ver aqui, né, no próprio... Quem que é L1? L1 é esse segmento aqui, tá? L1 é esse segmento. Que segmento é esse? Esse segmento é o segmento y igual a 0, só que não é todo esse segmento aqui y igual a 0. É o y igual a 0, mas o x, se você observar, o x está indo só de 0 até 3. Né? Se olhando aqui para o segmento, dá para ver. Então, o L1, o x está indo só de 0 até 3. No L2, é essa reta aqui, x igual a 3, mas não toda essa reta. É só daqui até aqui. Daqui até aqui, o y está indo só de 0 até 2. Né? Esse valor aqui é 2. Então, o y está indo só de 0 até 2. Então, o segmento L3 eu escrevi, né? O segmento L3 é esse. É quando o y é igual a 2, mas o x não é qualquer coisa. O x só vai de 0 até 3. Então, é de 0 até 3. E aí a função, né? Então, fica f de x, 2. Vai ficar x ao quadrado aqui, né? Estou substituindo aqui. Estou substituindo o y por 2. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Mais 4. Então, isso aqui é x menos 2 ao quadrado. Aí aqui, vocês sabem qual a melhor forma, né, para fazer, mas poderia, por exemplo, fazer o gráfico dessa função, né, uma parábola. Poderia fazer o gráfico dessa função e estudar qual é o máximo e o mínimo dentro desse intervalo. Ou poderia calcular a derivada, encontrar pontos críticos, depois calcular ela nos extremos. Teria algumas opções para fazer. Mas essa daqui ela é bem simples, né? Se você observar, ela está ao quadrado aqui, né? Então, o menor valor possível que você vai conseguir encontrar não é negativo, né? O menor valor possível vai ser quando isso que está aqui der 0, ou seja, quando x for 2. Então, o valor mínimo possível que você vai conseguir encontrar vai ser quando x é 2. Então, é o f de 2, 2. F de 2, 2 vai dar 0, né? Porque vai ficar 2 menos 2 ao quadrado. Guarda esse valor. E o máximo? Qual é o máximo valor que você consegue para essa... Como x tem que ser positivo, o máximo possível vai ser quando x for 0, né? Porque daí vai ficar menos 2 ao quadrado. Então, fica f de 0,2, que é 4. E, por fim, o L4. O L4 é essa reta aqui, é a reta x igual a 0, com y só de 0 até 2. Então, é a reta x igual a 0, com y só de 0 até 2. Aqui a função f vai ficar igual a f de 0y, que vai ser 2y. Aqui é bem mais simples, né? A função é essa função aqui, 2y, de 0 até 2. É claro que o mínimo vai ser aqui e o máximo vai ser aqui. Então, o mínimo vai ser o f de 0, 0, que é 0.
E o máximo vai ser o f de 0,2, que é 4. Então, aqui termina o passo 2. O passo 2 era calcular f, encontrar os extremos na fronteira do conjunto. Então, eu peguei cada pedacinho da fronteira e estudei os extremos lá, o máximo e o mínimo. Agora, tem que comparar, né, o passo 3, a gente voltar lá, o passo 2 já foi, né? O passo 3 é comparar todos os valores que você encontrou em 1 e 2. O maior valor de todos que você encontrou é o máximo absoluto e o menor valor de todos é o mínimo absoluto. Qual o valor maior possível que a gente encontrou? Foi 9, né? O maior valor possível foi 9, que era o f de 3,0. Então, esse é o máximo absoluto. Então, lá eu vou lá no passo 3. Não confundir, gente, o que é valor absoluto e o que é valor máximo absoluto e o ponto de máximo absoluto. O ponto de máximo absoluto é o 0,3. É o 3,0, desculpa. É o 3,0. Esse ponto aqui, 3,0, é o ponto de máximo absoluto. Agora, o valor máximo absoluto é o f de 3,0. E esse valor é 9. Então, o valor máximo absoluto é 9. E mínimo? Qual o valor mínimo possível que a gente encontrou? A gente encontrou aqui 1, 0 e 1. Então, o valor mínimo absoluto que a gente encontrou foi 0. Que a gente encontrou aqui, aqui e aqui. Então, o mínimo absoluto acontece em 2 pontos. Acontece no 0, 0 e no 2, 2. Então, eu tenho 2 mínimos absolutos. Mínimo absoluto acontece no f de 0, 0, que dá 0 e que também coincide com f de 2, 2. Tá? Então, se eu perguntar quais são os pontos de máximo absoluto, é só o ponto 3, 0. Ponto de mínimo absoluto é o 0, 0 e o 2, 2. Se perguntar qual é o valor máximo absoluto, 9. O valor mínimo absoluto é 0. Tá claro? Fácil, difícil? Trabalhoso, né? É, dá um pouquinho de trabalho. Dependendo do conjunto, pode ser até mais trabalhoso ainda. Dependendo de como for esse conjunto D aqui, pode ser mais trabalhoso ainda. Mas a ideia é simples, então, assim, tenta fazer com calma para não errar, né? Mas a questão é que você vai pegar o seu problema e transformar ele num problema de cálculo 1, né? Em vários problemas de cálculo 1. Deixa eu colocar mais um exemplo. Então, pode fazer assim também, Daniel. Exatamente, pode fazer assim também. A questão é a seguinte. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Em L3, tá essa parte aqui, né? O que eu tinha que fazer? Tinha que encontrar máximos e mínimos dessa função restrita a esse intervalo. Isso é um problema de cálculo 1. Né? Como que vocês faziam, como que vocês encontravam máximos e mínimos de uma função restrita a um intervalo? Vocês calculavam a derivada, né, igualava a zero e encontravam os pontos críticos. Então, eu posso pegar isso daqui, fazer fx, né? Fx vai dar 2x menos 4. Isso aqui igual a zero vai dar o x igual a 2. Tá? Então, x igual a 2 é um ponto crítico dessa função. Então, calculo f nele, f de 2, e depois calculo nos extremos. Então, calculo no 0 e no 3. E aí, comparo os valores todos que eu encontrei. Tá? Então, pode fazer assim também, que era como vocês faziam lá no cálculo 2. Eu só não fiz assim aqui porque era muito simples a função. Era bem fácil de ver, olhando para ela, qual era o mínimo valor possível e o máximo valor possível. Mas a função pode ser mais complicada, e aí você pode ter que fazer isso mesmo, calcular a derivada dessa função e tentar encontrar o ponto crítico. Só tem que tomar muito cuidado, gente, porque não adianta calcular o ponto crítico dessa função sem observar o intervalo. Se você calculou o ponto crítico dessa função e chegou em menos 1, esquece esse ponto. Esse ponto não vai te servir para nada, porque você está trabalhando só no intervalo de 0 até 3. Tá? Então pode fazer assim, mas tem que tomar bastante cuidado com
com o intervalo onde você está trabalhando. Tá, deixa eu fazer um exercício. A ideia do próximo exercício é bem parecida com esse, né? O raciocínio, na verdade, é sempre esse. Vai ser sempre seguir esses 3 passos aí. Então, o próximo exercício é a mesma coisa. Só que ele dá um pouquinho mais de conta e ele não te dá a função, em princípio. Ele não te dá a função nem o conjunto D diretamente. Você vai ter que, sei lá, interpretar o exercício e conseguir encontrar, tá? Não está explícito, né? Então... determine. Dois x mais y. Então, não está explícito, né? Não está escrito o que é a F ou o que é o conjunto D. Então, a gente vai olhar para o exercício e tentar interpretar, né? E descobrir quem é o conjunto e quem é a função. E isso acontece, pode ser até bem mais complicado que isso, né? Então, esse seria o primeiro passo. Então, sempre que tiver um exercício como esse, o primeiro passo vai ser interpretar o exercício e descobrir quem é F de x, y e quem é o conjunto D, tá? Então, se tiver explícito no exemplo, ótimo, no exercício, ótimo. Já vai resolvendo direto seguindo os 3 passos. Se não está explícito, a primeira coisa que a gente faz é isso. Identifica o F e identifica o D, tá? Como é que eu sei quem é F? Bom, F é exatamente o que você quer maximizar ou minimizar. Então, sempre que você souber o que você quer maximizar ou minimizar, isso vai ser a sua função F. E aqui ele já fala, ele quer maximizar essa soma, 2x mais y. Então, a sua função é 2x mais y. É essa que você quer maximizar. E é até melhor aqui, porque eu não preciso nem me preocupar com mínimos, porque ele só quer achar máximo, então nem me preocupo com mínimo. E D a região onde eu estou restrita. Ele está dizendo que esse ponto XY tem que satisfazer essa condição aqui. Então, eu estou restrita a esse conjunto. Então, o meu conjunto D é o conjunto de todos os pontos lá do R2, mas tem que satisfazer essa condição. O x ao quadrado mais 4y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1. Então, essa é a minha região D. Tá? Então, o exercício não deu explicitamente, mas está fácil de encontrar. Então, agora tem que fazer exatamente o que a gente fez no exemplo anterior para essa função e esse subconjunto de R2. Tá clara a ideia? Vou repetir o argumento do exercício anterior. Uma coisa que ajuda é desenhar primeiro essa região, né? Então, uma forma de escrever, né, é x ao quadrado mais y ao quadrado 1/4 menor ou igual a 1. Né? Se fosse igual a 1, seria uma elipse, né? Então, teria uma... Ah, sim. A região é x ao quadrado mais 4y ao quadrado menor ou igual a 1. Aí eu reescrevi desse jeito, dividi por 1/4. Então, fica uma elipse com eixo maior igual a 1, eixo x, né? Igual a 1, e com eixo menor igual a raiz de 1/4, né? Fica meio. Então, esse conjunto é uma elipse. Que é menos meio, que é meio. Então, a gente sempre desenha o conjunto para poder saber quais são as regiões, né, que a gente vai... Como que a gente vai dividir a fronteira, né? Porque a fronteira é justamente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Menor que 1 é aqui dentro, né? Essa região aqui é quando é menor. Então, essa é a minha região D. Tá? Então,
a minha fronteira eu posso dividir em duas partes, né? Posso pegar essa parte de cima aqui, chamar de L1, e essa parte de baixo chamar de L2. Mas deixa eu fazer o passo 1 primeiro, né? Então, o passo 1 é calcular F nos pontos críticos, tá? Então, o passo 1 é calcular F nos pontos críticos. Só relembrar aqui que a nossa F de xy, ela é 2x mais y, tá? Então, calcular F nos pontos críticos. Preciso primeiro encontrar os pontos críticos. Para encontrar os pontos críticos, eu tenho que pegar as derivadas parciais igual a zero. Quem é fx? 2, fy, 1. Nunca vou conseguir igualar a zero, tá? Isso aqui nunca vai ser zero. Resolver esse sistema aqui, né? Isso igual a zero, isso igual a zero, isso não tem solução, tá? Então, isso aqui implica que não existe pontos críticos. Essa função não tem pontos críticos. Isso facilita um pouco o meu trabalho, porque eu não preciso procurar a função, não preciso calcular a função f nos pontos críticos. Já posso passar direto para o passo 2. O que é o passo 2? O passo 2 é calcular a função f na fronteira. A fronteira é L1 união com L2. Então, eu vou primeiro calcular em L1. Tá? Quem que é L1? A fronteira é quando eu tenho essa igualdade aqui, né? Quando eu tenho essa igualdade aqui. Isso que é a fronteira, né? Para eu pegar só a parte de cima, como é que eu faço? Bom, eu sei que x ao quadrado mais 4y² é igual a 1 na fronteira, né? Então, x ao quadrado é igual a 1 menos 4y². Ou seja, o x é igual a mais ou menos essa raiz. O mais ou menos aqui vai ser justamente a parte de cima ou a parte de baixo, né? Deixa eu até apagar isso aqui. Isso aqui é o passo 1, termina aqui. Uma observação. Começamos o passo 2. Então, x é igual a mais ou menos isso. Então, significa que se eu pegar o mais, eu estou no L1. Se eu pegar o menos, eu estou no L2. Né? Estou na parte de cima ou na parte de baixo. Tá? Então, vou começar com L1. No L1, o meu x é igual a raiz de 1 menos 4y². Tá? E o y, se você olhar só no L1, tá? Só nessa parte aqui. Se você olhar só nessa parte, o seu y está variando aqui de 0 até meio, tá? O seu y varia só aqui. Então, isso aqui é 0, menor ou igual a y, menor ou igual a meio. Então, agora eu estou na mesma situação do exemplo anterior, né? Tem que pegar isso daqui, esse conjunto, e encontrar os máximos da função aqui. Dessa vez não vou me preocupar com o mínimo, porque o exercício pede para encontrar só o máximo, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a minha função f nesse x, 1 menos 4y², y qualquer variando de 0 até meio, tá? A minha função ela é 2 vezes x mais y, então vai ficar 2 vezes essa raiz quadrada, 1 menos 4y² mais y, tá? Então, agora eu tenho isso, agora eu tenho essa função, é uma função de uma única variável, que eu quero achar o máximo dela restrita a esse intervalo. Tá? Então, a gente está exatamente na mesma situação do exemplo anterior. Isso aqui é um exercício de cálculo 1. É encontrar máximos de uma função de uma única variável nesse intervalo aqui. Como é que a gente faz isso? Como essa função é um pouquinho mais complicada, vai ser mais difícil a gente olhar diretamente e ver qual que é o máximo ou mínimo ou desenhar diretamente o gráfico. Então, sugestão é
Encontra os pontos críticos dela, calcula a função nesse ponto e depois calcula a função nos intervalos. Tá? Então, estou ainda em L1, tá? Em L1, pode ser. Não, o x não é igual, o x não é igual a meio, né? A gente está falando desse conjunto aqui. Estou falando somente desse conjunto L1, tá? Esse é o L1. Como que é esse L1? Ele está na elipse, né? Então, eu sei certamente que nesse L1, o x ao quadrado mais 4y ao quadrado é igual a 1. Só que eu tenho que pegar só a parte de cima. Então, eu sei que o meu x é raiz quadrada de 1 menos 4y ao quadrado aqui, tá? Aí, como é que eu faço? Eu teria duas opções, né? Ou eu poderia falar, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 0 e aqui é meio. Então, eu teria duas opções. Ou eu poderia falar que o meu x vai de menos 1 até 1, ou eu poderia falar que o meu y vai de 0 até meio. Teria essas duas opções, né? O meu x está indo daqui até aqui, ou o meu y está indo daqui até aqui, né? Mas a minha função aqui é o y que está aparecendo. Então, é isso aqui que eu vou estudar, né? Isso aqui é uma função de y, tá? Então, eu vou ter que estudar isso daqui, fazendo o meu y fazendo o meu y variar de 0 até meio. Então, o que eu tenho que estudar é isso com y de 0 até meio. Tá? Só coloquei o y e não o x, porque o que está aparecendo aqui é o y e não o x. Você poderia ter colocado o x variando de menos 1 até 1. Tá? Então, aqui eu tenho que calcular a minha função f aqui, né? Eu já fiz a conta. A minha função agora é essa função aí, 2 raiz de 1 menos 4y² mais y. Minha função é essa daqui, 2, 1 menos 4y² mais y. Então, é essa função nesse intervalo que eu quero estudar. Então, como é que eu faço? Vou calcular a derivada dela. Então, vai ficar, se eu calcular fy, né? Derivada dessa função vai ficar duas vezes a raiz, 1 menos 4y². Derivada da função de dentro vai dar menos 8y mais 1. Estou derivando essa função que está em cima, tá? Derivando ela em relação a y vai dar isso. Para encontrar ponto crítico, eu tenho que igualar a zero, né? Aqui cancela, cancela. Igualando isso aqui a zero, vai ficar assim, né? Aqui vai ficar menos 1, né, do lado de lá, do lado direito, vai ficar menos 1. Então, vai passar essa raiz aqui com sinal negativo, né? Então, vai ficar 8y igual a menos 8y igual a menos essa raiz. Então, vou colocar tudo positivo. Então, isso aqui implica que 8y é igual a essa raiz. Observa que eu vou elevar ao quadrado aqui, tá? Então, eu vou elevar ao quadrado para tentar encontrar o y, mas eu tenho que observar que 8y é igual a essa raiz. Se 8y é igual a essa raiz, o meu y tem que ser positivo, né? Ele não pode ser negativo. Se ele fosse negativo, ia dar um valor negativo, né? Então, eu tenho que resolver isso daqui, mas não esquecendo que o meu y é positivo. Então, elevando os dois lados ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Vai ficar 64y², 1 menos 4y². Então, vai ficar 68y² igual a 1. Então, o y vai ficar 1 sobre raiz de 68. Isso aqui a gente pode reescrever, fica 68 é 4 vezes 17. Então, fica 1 sobre 2 raiz de 17. Raiz de 17 em cima e embaixo vai ficar a raiz de 17, 2 vezes 17, 34. Só reescrevendo. Tá?
Então, esse é o ponto crítico que eu achei. Então, o que eu posso fazer agora? Calcular a função nesse ponto crítico e depois calculo essa função nesses extremos aqui. Tá? Então, no ponto crítico. Primeiro, observa que esse ponto aí, então, o que a gente está fazendo, né? A gente está estudando a função, nosso y, né? Aqui eu estou desenhando o eixo y. Eu estou estudando de 0 até meio. Mas observa que esse ponto, 1 sobre raiz de 68, ele é menor do que meio, né? Então, é um ponto que está aqui dentro, esse ponto crítico. Tá? Então, ele me interessa, na verdade. Então, eu não posso jogar ele fora, ele me interessa, ele está dentro desse intervalo. Então, o que eu preciso fazer é calcular a função aqui no ponto crítico e depois calcular nos extremos. Calculando no ponto crítico. Esse exercício aqui dá muita conta, mas a ideia é simples, tá? Mas ele dá bastante conta. Então, o que eu vou ter que fazer? A minha função é... Lembra que eu estou restrita a L1, tá? Então, eu estou fazendo... Tudo que eu estou fazendo agora está nesse contexto aqui. Então, a minha função é essa daqui. Então, eu estou calculando uma f da raiz de 1 menos 4y², y, né? Que deu raiz duas vezes a raiz de 1 menos 4y² mais y. Aí, no ponto crítico, o ponto crítico era y igual... Acho que é mais fácil eu colocar como raiz de 68. 1 sobre raiz de 68. Então, no ponto crítico vai ficar... F... Bom, já vou calcular direto. F de... Ah, sim. Vou voltar agora que... Se alguém tiver alguma dúvida, dá tempo de perguntar também. Por enquanto, vocês estão acompanhando, gente? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Estou estudando só em L1, por enquanto. Tá. Ótimo. Quem estava copiando o João? João, quando terminar, me fala. Ah, tá. Bom, então a gente está fazendo em L1. Estou calculando o F no ponto crítico. F no ponto crítico vai ficar F da raiz de 1 menos 4y². Y² é 1 sobre 68. 1 sobre raiz 68. Ou seja, estou calculando a F de... Aqui vai ficar assim, deixa eu fazer essa conta direto. 4 dividido por 68, né? 68 é 4 vezes 17, então vai ficar 1 sobre 17. Então vai ficar raiz de 1 menos 1 sobre 17. Então vai ficar raiz 17, raiz de 16. Fica a raiz embaixo. 4, raiz de 17. Estou resolvendo isso aqui, tá? Estou resolvendo isso aqui. Acho que vai dar 4 raiz de 17. Desculpa, gente, eu estou deixando a raiz no denominador, mas é só porque fica mais fácil de fazer a conta. Depois eu multiplico pela raiz para tirar do denominador. Isso aqui vai ficar igual a... Deixa eu ver se eu tenho essa conta aqui, porque não errar na conta. Tem que calcular f disso, né? Calcular f disso significa calcular isso aqui, né? Então, é substituir y por esse valor, né? Esse daqui é o x. Então, vai ficar 2 vezes o x, então vai ficar 8. Será que eu já errei na conta? Não, tá certo. 8 raiz de 17.
ser 2 vezes o x, né? 2 vezes o x vai ficar 8 raiz de 17, mais o y, que é 1 raiz de 68. Esse aqui eu posso escrever... Isso aqui, posso escrever... Como que eu tinha escrito? 1 Sobre sobre... 2 raiz de 17. É isso. 1 sobre 2 raiz de 17. Porque aí fica mais fácil fazer a conta. 2 raiz de 17, 16, mais 1. 17, 2 raiz de 17 vai ficar raiz de 17 sobre 2, né? Raiz de 17 sobre 2. Então, só para reescrever, tá? Então vai ficar f de 4. É 4 raiz de 17. Você tá errando alguma coisa? Tá certo. Então vai ficar 4 raiz de 17. 17. 1 sobre 68, a gente escreveu raiz de 17, 34. Raiz de 17, 34. Então, esse é o ponto crítico, igual a raiz de 17 sobre 2. Então, essa é a função no ponto crítico, tá? Vou guardar esse valor aqui. E aí, eu vou calcular f nos extremos, né? Lembra, né? Só para recapitular o que a gente está fazendo. A gente está ainda nessa parte do exercício. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? A gente está ainda nessa parte do exercício aqui. Essa parte do exercício significa encontrar máximo dessa função restrita a esse intervalo. Então, encontrei ponto crítico dessa função, deu aquele valor lá, já calculei, e agora eu vou calcular ela nos extremos. Então, isso aqui era no ponto crítico, né? E agora, nos extremos, y igual a 0, y igual a meio. A função, ela era, deixa eu escrever de novo, 2 vezes aquela raiz mais y, né? Então, era 2 vezes a raiz de 1 menos 4y ao quadrado mais y. F, escrever tudo, porque depois a gente vai precisar mesmo. 4y ao quadrado y, que era igual a 2 vezes o x, que era isso aqui, mais o y, tá? Então, agora nos extremos, como é que vai ficar? No zero, então no zero vai ficar f de y igual a zero, vai ficar f de 1, 0. F de 1, 0 vai ficar 2 vezes 1 mais 0, dá 2. Então, guardo essa informação, depois calculo no outro extremo, que é meio. Em meio vai ficar 4 vezes meio ao quadrado, vai dar 1/4, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0, 0, meio. A função ela é 2x mais y, então fica 2 vezes 0 mais meio, vai dar meio. Então, encontrei f igual a 2, f igual a meio e f igual a raiz de 17 sobre 2. Raiz de 17 sobre 2, se fosse 16, ficaria 4 sobre 2, que ficaria 2. Então, esse número aqui, ele é um número maior que 2. Tá? Então, ele é maior que esse daqui. Então, ele sim é o máximo, tá? Então, o máximo em L1 é f, é esse valor que tá aí, né? F de 4 raiz de 17, 17, raiz de 17, 34, raiz de 17 sobre 2. Vou colocar em vermelho, tá? Então, esse sim é o máximo em L1. Então, esse é o máximo que eu vou escolher em L1. Tudo bem? Até aqui? Aí agora a gente teria que fazer em L2, né?
Em L2 eu vou pular os detalhes porque a conta é exatamente igual, só muda o sinal. A última parte do L1. Então, a gente está estudando em L1, né? Então, eu estou estudando essa função, né? Que em L1 a função fica assim. Estou estudando essa função com y variando de 0 até 2. Então, primeiro eu tenho que avaliar essa função no ponto crítico e depois avaliar nos extremos. No ponto crítico, eu avaliei e deu isso, deu esse número que é maior que 2. Nos pontos críticos, eu avaliei, deu 2,5. O máximo, como raiz de 17 sobre 2 é maior que 2, o máximo valor, então, na verdade, é esse daqui. Então, em L2, em L1, o máximo que eu encontrei foi raiz de 17 sobre 2. Porque raiz de 17 sobre 2 é maior que esse e é maior que esse. Então, em L2, o maior valor possível que eu encontrei foi esse. Em L1, como que eu teria que fazer? Exatamente o mesmo argumento. Em L2, desculpa. Com a diferença aqui, lembrando, né? Em L2 a gente está aqui na parte de baixo. Na parte de baixo aqui. Na parte de baixo, o x vem com um sinal negativo. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Estou desenhando uma coisa e colocando outra. Desculpa, gente. Fiz uma coisa errada. Não, a ideia tá certa. O problema é que o meu desenho que não tá bom, né? Meu desenho é que não tá bom. Então, desculpa. A questão é a seguinte. A conta até que tá certa, é só um detalhe aqui que a gente vai ter que mudar, mas a ideia é a seguinte. Eu dividi o meu x como sendo x igual a mais essa raiz e x igual a menos essa raiz. X igual a mais essa raiz é quando x é positivo, então é essa parte aqui, que é quando x é positivo. E depois é quando x é negativo, quando x é negativo é essa parte aqui. Tá? Então esse desenho tá errado. Concordam, né? O desenho não estava bom. A conta eu estava fazendo estava bem, exceto os extremos, acho que a gente vai ter que mudar, mas a conta estava certa. Então só tem que observar o seguinte: eu estou tomando o x igual a raiz, então o meu x é positivo. Aqui que é o eixo x e aqui que é o eixo y. Onde que o x é positivo? O x é positivo aqui. Tá? Então esse aqui é o meu L1. Eu poderia ter feito daquele jeito, tá? Tanto faz, só que eu teria que ter isolado o y. E aí pegava o y positivo. E aí sim o y positivo é essa parte aqui. Tá? Então, se ao invés de isolar x, você tivesse isolado y, poderia pegar isso aqui como sendo L1. Tá bom? O que eu vou ter que mudar aqui? Agora sim eu vou ter que mudar o y para menos meio. Né? Primeira coisa, todo mundo concorda que o meu desenho estava errado e esse desenho agora está certo. Essa parte todo mundo concorda? Que o desenho antes não estava bom e agora tá certo. Tudo bem, né? Tá, então o desenho tá certo. Então o nosso desenho agora é esse. Na verdade, esse que é o L1, tá? Esse que é o x positivo. Aí eu tenho que observar o seguinte. Então aqui eu tenho uma função de y, né? Então eu tenho que dizer como que o meu y está variando. Aí agora aqui o meu y não está de 0 até meio. Agora o meu y está de menos meio até meio. Tá? Então o meu extremo vai mudar. Então aqui eu tenho que variar de menos meio até meio. Concordam? Que antes, como eu tinha feito assim, né? Aquele L1 diferente, o Y ia só de 0 até meio. Agora, como eu mudei, né, o meu desenho, o Y está indo de menos meio até meio. Né? Isso aqui é 1, isso aqui é menos meio e isso aqui é meio. Concordam? O Y vai de menos meio até meio? Ótimo.
Então, a conta aqui está certa, tá? Não muda nada nessa conta que a gente fez para achar ponto crítico, porque era essa função, encontrei o ponto crítico está dentro do intervalo que eu queria, né? Então, aqui muda isso, né? Que aqui é menos meio, na verdade, mas o ponto continua dentro do meu intervalo, então esse ponto crítico aí é esse, não mudou nada. A única parte que vai mudar é essa daqui. Ao invés de calcular no y igual a zero e no y igual a meio, eu vou ter que calcular no y igual a menos meio e no y igual a meio. Tá? No y. Então, essa parte de cima aqui não existe mais, né? Porque essa daqui era do zero. Zero não me interessa, né? Então, aqui era no meio, agora no menos meio. Então, vai ficar f de menos meio ao quadrado, não vai mudar, né? Então, x vai continuar sendo zero. O que vai mudar é que aqui é menos meio. Então, vai dar menos meio. Não vai interferir no resultado, porque eu encontrei um valor menor ainda, né? Então, o máximo continua sendo raiz de 17 sobre 2. Desculpa, gente, o desenho estava ruim. Mas agora tá certo. E agora sim, esse exercício. Mas tenta fazer ele de novo, Felipe. Depois que eu terminar, tenta fazer ele de novo, para você ver que ele dá um pouco de conta, é um pouquinho trabalhoso, mas a ideia é muito simples. Por exemplo, agora o L2, né? Se a gente fez no L1 e a gente agora quer fazer no L2. Então vamos voltar para o L2. Eu primeiro preciso desenhar o L2. A gente ainda vai fazer mais exercícios. Não precisa ficar com medo da prova. A gente vai fazer mais exercícios e vai ficando mais... É porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato com um exercício desse tipo, entendeu? Então a gente vai fazendo... Quanto mais exercício a gente fizer, mais tranquilo vai ficando, tá? Então agora a gente tem que fazer em L2. Eu vou primeiro desenhar o L2. Então lembra, né? A gente fez o L1, esse lado de cá, ficou faltando o outro lado, né? Então o L2 é esse lado de cá. Esse é o L2. Então aqui é X, aqui é Y, e esse é o L2. É o que estava faltando, tá? Bom, lembrando, né? A gente estava na elipse, era x ao quadrado, 4y² igual a 1. Isso era a elipse toda. Se eu quiser pegar só a parte de cá, que é o x negativo, significa pegar o x igual a menos aquela raiz. 1 menos 4y². Né? Então, agora eu estou pegando esse x aqui. Então, agora a minha função f é a função f de 1 menos 4y² y. Agora é isso que eu quero calcular. E quem é a função f, né? Só para relembrar, a função f de xy, ela era 2x mais y. Então, fica 2 vezes o x, então é menos 2 vezes o x, 1 menos 4y², mais o y. Então, essa é a função que eu quero maximizar agora. E qual que é o intervalo que eu vou pegar? Meu y está variando onde? Mesma coisa do exemplo anterior, né? Ele começa aqui em menos meio e vai até meio. Tá? Então, agora eu quero resolver isso daqui com y indo de menos meio até meio. E como é que eu resolvo isso? Exatamente como o exemplo anterior. Pega essa função, encontra o ponto crítico, calcula a função lá. Então, calcula a função no ponto crítico e depois calcula a função nos extremos, menos meio e meio. Faço a conta de novo ou vocês já conseguem terminar aqui? Ou coloco só a resposta? O ponto crítico vai ser menos o outro. Ele vai estar do outro lado.
Tá, então eu vou só explicar o que tem que fazer e aí vou colocar a resposta. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que pegar isso daqui e derivar em relação a y, tá? Então, vai ter que calcular fy e igualar a zero. É porque vai ficar assim, né? Quando você derivar em relação a y, a diferença é que vai ficar assim. Menos 2, duas vezes a raiz. E aqui vai ficar menos 8y. Menos 8y. Mais 1. Isso aqui vai ter que igualar a zero. Aí ficou diferente do outro caso, né? O outro caso estava assim. Quando a gente foi calcular o ponto crítico, estava com... O sinal aqui era negativo. Então, era negativo, positivo. Agora vai ser positivo, né? E positivo também. Então, aí o y vai ter um sinal trocado. Sim, mas ele vai ficar assim, né? Vai ficar... Vai ficar 8y igual a menos essa raiz, né? Menos 4y ao quadrado. Aí eu vou ter que elevar ao quadrado dos dois lados, tem razão. Só que aqui, o y, 8y é menos duas vezes uma raiz. Então agora eu tenho que resolver, eu tenho que elevar ao quadrado dos dois lados, mas não posso esquecer que o meu y é negativo agora. Aí, elevando os dois lados ao quadrado, vai ficar 64 y ao quadrado. Tem esse 2 mesmo? Não, esse 2 cancelou, né? Não tem esse 2 aqui, não. Esse 2 cancela com esse. Então, vai ficar 64y ao quadrado igual a isso aqui tudo ao quadrado, 4y ao quadrado. E aí vai ficar aqui o y é igual, agora vai ser... Porque aí vai ficar y igual a mais ou menos a raiz, mas agora eu vou escolher menos a raiz, porque agora o meu y é negativo. Vai ficar menos 1 sobre raiz de 68. Tá? Então, o ponto crítico agora... Ponto crítico agora vai ser... O x vai ficar... O x acho que não muda, né? Porque o x vai ser... Não, o x muda também porque tem um menos antes. É menos aquela raiz. O x tinha dado quanto antes? Estou perdida aqui. O x tinha dado... 4 raiz de 17, 17, né? Então, vai dar menos 4 raiz de 17, 17. E o y menos 1 sobre raiz de 68. Quando sai da raiz, o 4y não fica positivo? Não. Não, porque quando eu elevo ao quadrado, ele já some. Eu tenho que pegar isso aqui, elevar ao quadrado, e pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Aí o menos já sumiu. Tá? Então, ficou assim, y igual a menos 1 sobre raiz de 68. Tá? Então, esse é o ponto crítico. Então, eu tenho que calcular a função f nesse ponto crítico. Raiz de 17. 17. Se eu não errei na conta, isso dá exatamente menos o que tinha dado. Raiz de 17 sobre 2. Então, essa é a função f no...
no ponto crítico, tá? Aí depois tem que calcular a função f nos extremos, né? Então, você tem que calcular... Então, aqui é no ponto crítico, depois nos extremos, que são y igual a menos meio e y igual a meio, tá? Então, tem que calcular essa nos dois extremos. Aí aqui vai ficar tudo negativo, vai dar tudo com sinal negativo, não vai importar para a gente, porque a gente quer maximizar, né? Então, aqui nem importa muito. O valor máximo mesmo que a gente vai encontrar vai ser justamente esse aqui, tá? Então, tem que calcular a função aqui nos extremos. Vou colocar 3 pontinhos, tá? Para terminar. Então, logo, comparando... Alguém ia perguntar? Alguém está com o microfone ligado. E aí, meu parceiro, beleza? Aí, tô sabendo que vai lançar um LOL pra... Obrigado. Achei que você saiu mais tempo. Achei que fosse... Eu achei que fosse o LOL mesmo. Eu vi na Play Store, caralho, pô. Eu tava lançamento. Achei que você... Não consigo... Consegui. Consegui. Bom, era só para descansar um pouco. Então, comparando os valores extremos de f em L1 e L2, temos o máximo absoluto. O exercício pediu o valor ou era o ponto? Agora já, deixa eu ver. Aqui. Determine XY, né? O exercício era esse daqui. Mas eu vou... Na verdade, não é, gente. É porque dá muita conta. É isso que dificultou mais. Que dava muita conta. Parametrizar a curva. Não sei se ajudaria, não. Não sei se ajudaria. Eu não parametrizei, né? Sim, tá. Porque ele tinha uma curva de nível lá, eu acho, né? Que ele foi parametrizando. Eu prefiro fazer assim, mas... vocês podem escolher como vocês acham mais fácil. Se preferir fazer do jeito que tá lá e tiver alguma dúvida, aí eu posso explicar. Mas eu prefiro fazer assim, acho que é mais direto. Tá? Então, o exercício perguntava o seguinte, né? Tá dando muita conta esse aqui, né? Não sei. Deixa eu só colocar... tem que dar um passo a mais ainda. Se fosse parametrizado. Deixa eu só colocar a resposta e aí a gente faz uma revisão rápida desse exercício aí. Então, determine o ponto XY com essa restrição, né? Qual é o ponto XY com essa restrição que maximiza essa soma? Então, o ponto que a gente achou que maximiza
foi esse ponto aqui, tá? Então, a resposta seria, teremos o ponto, vou colocar aqui, né? O ponto de máximo absoluto, que é esse ponto. Quatro raiz de 17, raiz de 17, 34. Deixa eu ver se eu acertei. Tá certo. Tá certo. Tá conferindo com a resposta que eu tinha aqui, mas tá certo. Então, a resposta final é essa. Esse é o ponto de máximo absoluto, tá? Bom, por que esse exercício não é difícil? Ele só dá trabalho, mas ele não é difícil. Pelo seguinte, primeiro, ele não dava a F nem a D. Eu tinha que encontrar qual era a função e qual era a região. Mas não é difícil de achar, porque quando ele fala maximiza isso, pronto. Já sabe que essa é a função, tá? Então, essa daqui é a função. E aí ele fala que esse ponto XY tem que satisfazer isso. Então, essa é a minha região D, tá? Então, apesar dele não ter dado explicitamente a F e a D, tá fácil de encontrar, tá? Essa é a F, essa é a D. Tendo a F e a D, a gente tem que seguir os 3 passos, tá? Os 3 passos que estavam lá. O primeiro passo é encontrar ponto crítico e calcular a função nos pontos críticos. Essa função é super simples, calcular ponto crítico nela é muito fácil. Já viu que não tem ponto crítico, então não precisa se preocupar com o passo 1. Passei para o passo 2. O que é o passo 2? Calcular a função aqui em cima. Tem que calcular a função em toda essa fronteira aqui. Toda a fronteira. Como que eu faço isso? Depende, tem várias formas de fazer. Pode ser como eu fiz, assim, dividindo L1, L2, ou L1, L2. Tanto faz. E aí, o que eu fiz? A fronteira eu sei que é quando isso aqui é igual a 1. Né? Então, eu tenho que isolar ou x ou y. Quando você isola o x, você tem o x como função do y. Então, o gráfico está virado. Se você isola o y, você tem y em função de x. Então, é como vocês estão acostumados. É assim. Tá? E aí, a gente viu que ele tinha dado mais ou menos essa raiz. Né? Então, eu separei em 2 partes. O x com mais a raiz era essa parte com x positivo. X menos a raiz dava outra parte. Tá? Então, essa é a segunda parte do exercício, que é dividir a sua fronteira. Então, você divide do jeito que for mais conveniente para você. Lá no exercício 1, a gente dividiu naquelas 4 regiões. Aqui, era melhor dividir, sei lá, ou assim ou do outro jeito, né? O trabalho vai ser o mesmo. Se você dividir assim ou se você dividir assim, o trabalho é o mesmo. Nesse exercício aqui. Então, tanto faz. E aí, o que você tem que fazer é, quando você está resolvendo em L1, você tem que esquecer o resto do exercício. Eu estou resolvendo isso daqui somente em L1. Então, você está restrito ao que está acontecendo aqui. Tá? Então, aí a sua função ela fica mais simples, vira uma função de uma única variável, e você tem um problema de cálculo 1, que é maximizar essa função restrita a com essa restrição que está aqui. Tá? Aqui está errado, né? Aqui é menos meio. Mas sujeito a essa restrição que está aqui. Tá? E sempre que você tem uma função dentro de para quem não lembra, né, lá do cálculo 2, do cálculo 1, a ideia é a mesma, né? É como se a gente tivesse sabe aquelas bonecas russas, né? Que você pega assim, tem um exercício, você tira, tem uma outra boneca, você tira, tem uma outra. É mais ou menos isso que a gente está fazendo no final das contas, né? A gente está resolvendo um problema de máximo mínimo. Dentro desse problema de máximo e mínimo, tem um problema de máximo e mínimo, né? Então, aqui dentro desse L1, eu tenho que fazer o que eu já estou fazendo antes, né? Que é encontro o ponto crítico, calculo nos extremos. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, calculo o ponto crítico e calculo nos extremos, só que agora os extremos são muitos, né? São infinitos. Mas a ideia é simples, né? A conta, pode ser que dê muita conta, mas a ideia é simples.
Não vai dar tempo de fazer outro exercício, mas eu queria só comentar para você. Mas não é triste, não, gente. É até melhor, porque eles já estão fazendo uma coisa, vão ter que fazer uma coisa que vocês já sabem como tem que fazer. Ah, desculpa. Ah, em cada página? Então é melhor fazer não de trás para frente, né? Tentar fazer desde o começo. Todas, desde o começo. Ah, só desse exercício. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou só... Eu não vou fazer mais exercício hoje, porque não vai dar tempo, mas eu faço nas próximas aulas, eu faço mais exercício, tá? Provavelmente sim. Provavelmente sim. A próxima, a gente vai fazer exercício de multiplicador de Lagrange. E aí, se for necessário, e eu não sei se tem feriado, eu acho que não. Eu posso tirar dúvida na quarta-feira. Tá bom? Tô passando, não sei se tá dando tempo de tirar print. Queria só comentar, gente, o exercício, para vocês verem o exercício que ele faz lá, que o professor faz na aula assíncrona. Acho que deu, né? Deu tempo de... Deixa eu colocar aqui. O exercício está resolvido na aula assíncrona, tá? Nada? Só vou colocar aqui para vocês olharem o exercício lá. E aí, se tiver dúvida, me pergunta na próxima aula, tá? Então, exemplo 3. A função que ele colocou era essa função aqui, x ao quadrado, xy mais y ao quadrado. Acho que era até uma questão de prova, né? De prova antiga. Que ele falou para encontrar máximos e mínimos dessa função com essa restrição aqui. X menor ou igual a 3, x ao quadrado, menor ou igual a y, menor ou igual a 9. Quem viu a aula assíncrona, pelo menos na outra aula, tinha me falado que está tranquilo, que dá para entender a resolução tranquila. Então, isso aqui ver. Aula assíncrona. Tá, um outro exemplo. Então, dá uma olhada lá nesse exercício que ele resolve na aula assíncrona. E aí, se tiver alguma dúvida, me fala, tá bom? E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: esse tipo de exercício aqui, ele tem... Uma vez que você sabe quem é a função e quem é o subconjunto, basta seguir aqueles 3 passos e pronto, né? Agora, o que acontece é, uma dificuldade desse tipo de exercício seria a interpretação, tá? Então, por exemplo, seria um exemplo em que aqui, por exemplo, ele não te deu explicitamente, mas estava fácil de achar, né? Mas exemplos em que ele não te dá a função nem o subconjunto e você tem que encontrar, interpretar o exercício e encontrar, tá? Então tem a função, você vai ter sempre uma função e um tipo de restrição, mesmo na próxima aula vai ser assim. Você tem uma função e tem um tipo de restrição. Então aqui eu tenho uma função e tenho uma restrição, né? Vai ser sempre assim. Então, por exemplo, o exercício poderia falar assim, calcule a menor, sei lá, por exemplo, tem um círculo, e ele fala, dá o raio desse círculo, por exemplo, e fala, encontre o quadrado, um retângulo com maior volume aqui dentro. Né? Então, ele não te deu nem explicitamente nem a função, nem o domínio. Nem a função, nem a restrição, desculpa. Nem a função, nem a restrição. Então, você vai ter que interpretar o exercício, vai ter que olhar para esse enunciado e tentar descobrir quem é a função que você quer maximizar, que nesse caso vai ser o volume, né? Porque ele fala, dentro desse círculo, maximize, encontre um retângulo com o maior volume possível. Então, certamente, a função que você quer maximizar é o volume desse retângulo, tá?
E aí você tem que encontrar qual é a restrição que aparece. Lagrange é porque, assim, é outro tipo de exercício, na verdade, com Lagrange. É outro tipo de exercício. São três... O que vocês estão vendo são três técnicas, né? Então, na prova só vai cair máximos e mínimos. São três técnicas possíveis. Uma, que é teste da segunda derivada. Segunda, esses três passos que eu falei. Terceira, multiplicadores de Lagrange. Então, cada uma dessas aulas, a gente está vendo três técnicas, né? Uma técnica diferente em cada uma dessas três aulas. E aí, olhando para o exercício, vocês vão ter que identificar qual que vai ser o melhor jeito de fazer. Se é usando qual dessas três técnicas que você vai ter que utilizar. Às vezes dá para usar, no mesmo exercício, dá para fazer com Lagrange e do jeito que a gente fez aqui, por exemplo. Mas é melhor eu explicar isso na próxima aula, uma vez que a gente já viu multiplicadores de Lagrange, tá? Mas é só para vocês terem em mente que são três raciocínios diferentes para fazer um exercício de máximo ao mínimo. Tá bom? Vamos continuar, então, na próxima aula. E aí, quando você que ainda não viu, né, a aula assíncrona, se tiver alguma dúvida, pode me falar na próxima aula. Parar de gravar.